Paz do Senhor, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, vamos aqui aprender mais um estudo da Palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 31 da Palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicava andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Irmãos, vamos aprender aqui um texto, um estudo que traz o tema 4 segredos de uma igreja que cresce. Esse texto sagrado descreve um período de grande estabilidade e crescimento da igreja do Senhor naquelas regiões da Palestina. Podemos extrair do presente texto pelo menos 4 segredos desse crescimento: paz, estabilidade, temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Primeiro, a paz. As igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Em Atos 9:31, apesar da igreja experimentar um período de paz, naquele mesmo período nem sempre foi assim. Um capítulo antes, em Atos 8, versículo 1, descreve um grande perseguições em período de paz. Ela tem possibilidade de crescer muito mais. Atos 9:31. Em 1 Timóteo 2, versículo 2 ao 3, Paulo aconselha a igreja a que faça oração e intercessões pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenha uma vida quieta, sossegada em toda a piedade, honestidade, porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. A igreja deve sempre orar em favor da paz. Em Jeremias 29, versículo 7 ao 11, o Senhor envia por meio do profeta Jeremias uma mensagem de paz ao povo de Deus que está no cativeiro, dizendo: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar fim que esperais. Em Isaías, capítulo 32 e 17, o Senhor faz uma promessa de paz ao seu povo, dizendo: é o efeito da justiça será paz, e operação da justiça, repouso, segurança para sempre. Segundo, estabilidade. Eram edificadas, Atos 9:31. Quando a igreja está sendo perseguida, ela se torna uma igreja ambulante, porém, quando Deus abençoa com paz o seu povo, Salmo 29, versículo 11, a igreja adquire estabilidade e começa a ser edificada. Em 1 Pedro 2,5, o apóstolo Pedro escreve dizendo: vós também, como pedra viva, sois edificado a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Em Efésios 2:20 ao versículo 21 do capítulo 2 de Efésios, versículo 20 ao 21, o apóstolo Paulo escreve dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas
de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, no qual todos o edifício bem ajustado cresce para templo santo o Senhor. Em 1 Pedro 5,10, o apóstolo Pedro escreve dizendo: é o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Terceiro, o temor do Senhor. Andando no temor do Senhor, o temor do Senhor é sempre, sem dúvida, o mandamento geral de todas a Bíblia. Eclesiastes 12, versículo 13. O temor do Senhor era uma das causas do crescimento da igreja primitiva. Atos 2 e 43, Lucas escreve que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em Isaías 33, versículo 6, o profeta Isaías escreve dizendo: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Em Provérbios 9 e 10, Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência dos santos, a prudência. Terceiro, a consolação do Espírito Santo. A consolação, o quarto, a consolação do Espírito Santo. A consolação do Espírito Santo. A igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos percebe que a consolação do Espírito Santo foi e continuará sendo o fato determinante do crescimento da igreja na face da terra. Em 2 Coríntios 1 e 4, Paulo afirma que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulações, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Em Filipenses 1 e 19, Paulo afirma que nós podemos contar com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Em Isaías 59, 19, a Bíblia afirma que, vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele, e a sua bandeira. O Espírito Santo é o guia, orientador da igreja. Ele é o consolador do povo de Deus na face da terra. E a nossa conclusão final: a paz, estabilidade e temor do Senhor, consolação do Espírito Santo são os 4 segredos de uma igreja que cresce e se multiplica a cada dia. O Senhor é que dá paz, estabilidade e crescimento ao seu povo. Tá aí, meus amados irmãos, reflita nesse ensinamento do Espírito Santo, ensinamento da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada. Deus abençoe em nome de Jesus.